Seguem-se as conclusões finais do presente evento da responsabilidade do professor do Instituto Politécnico de Bragança, Luís Alves, e do professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, Arlindo Oliveira. Talvez assim. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite de estar aqui, em particular ao professor Eduardo Vera Cruz. Eu lá fui argumentando que eu de facto não tinha nada de realmente interessante para vos dizer num evento onde está tantos especialistas e tantos praticantes desta área, mas como sabem é muito difícil dizer que não ao professor Eduardo Vera Cruz quando ele insiste e portanto aqui estou eu a tentar dar-vos aqui umas notas finais sobre este evento. Uma primeira nota, portanto, eu não sou particularmente especialista em inteligência artificial em direito, tenho trabalhado, de facto, enfim, a área em que eu trabalho, de facto, chama-se aprendizagem automática, mas foi engolida pela área de inteligência artificial, todas essas áreas agora são conhecidas como inteligência artificial, e embora tenhamos tido alguns projetos, e até no seio do nosso grupo de investigação, foi criada uma empresa desta área, a Neural Shift, que desenvolve um produto que é o Affine. Mas de facto a minha especialidade não é inteligência artificial em direito. Portanto, o que eu gostaria de fazer aqui, vou tentar ser rápido, porque provavelmente só eu e aqui o Luís Alves que estamos impedidos de ir almoçar e gozar ao fim de semana. Era uma nota muito rápida sobre a tecnologia e depois sobre as consequências tanto na área da justiça como na sociedade em geral. Primeiro uma nota, e foi aqui referido ao longo das sessões, portanto, a inteligência artificial não é só inteligência artificial generativa, há outras componentes da inteligência artificial que também têm muitas aplicações várias, em particular tudo o que é analítica, por exemplo, análise de tendências, previsão de resultados de decisões, de probabilidades de decisões, de monitorização de crime, etc. Portanto, há muitas áreas de analítica que não são exatamente inteligência artificial generativa, mas que são importantes como aplicação de inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, e em particular a capacidade para processar textos, e agora também imagens, mas acima de tudo textos na nossa área, é uma tecnologia, já tem alguns anos, mas realmente desenvolveu-se mais nos últimos 8 anos, com o lançamento dos grandes modelos de linguagem. Já agora, há modelos de linguagem há muitos anos, quer dizer, o primeiro modelo de linguagem é em 1950, portanto há modelos de linguagem há muitos anos. Não havia modelos de linguagem que funcionassem bem, portanto por isso é que nunca demos por eles. Não é? E portanto, só uma nota sobre o processo de treino, que foi aqui também referido ao longo da... Deixa-me só pôr o relógio aqui para eu não me estender. Ao longo de facto, portanto, na abordagem a estes modelos de linguagem, temos de ter uma noção que são modelos probabilísticos, penso que isto neste momento toda a gente sabe perfeitamente, são treinados em grandes volumes de dados, só para terem uma ideia, portanto os dados, como foi treinado o DeepSeek, são dados que demorariam 100.000 anos a ler uma pessoa que lesse 24 horas por dia, portanto dá-vos uma ideia de que nenhum de nós tem qualquer capacidade para absorver um volume de dados semelhante, mas são dados de todas as áreas, não é? Portanto, de áreas próximas das que nos interessam. Claro que o DeepSeek ou um Gemini ou um ChatGPT sabem muito mais áreas do que qualquer ser humano pode saber, pela simples razão que foram treinados numa fração muito significativa da internet, das redes sociais, tudo o que está na internet. Agora, é preciso também dizer que quando nós dizemos que são modelos puramente probabilísticos, e geralmente dizemos é só um modelo probabilístico, portanto não podemos esperar que seja uma coisa verdadeiramente inteligente ou verdadeiramente competente. O cérebro humano também é um modelo probabilístico, não é? Portanto, nesse ponto de vista não é diferente. A diferença é que o cérebro humano é muito mais complexo, foi treinado em dados muitas fontes diferentes e tem outras componentes que os modelos agora ainda não integram. Okay? Não é por ser um modelo probabilístico que o torna inerentemente, particularmente incapaz de fazer uma coisa ou outra. Não é? E uma das coisas interessantes e que aprendemos nos últimos anos, e nós temos desenvolvido um trabalho que eu considero interessante nesta área, é tentar compreender as representações internas destes modelos. E o que este trabalho tem sido feito somente nos últimos 2 anos, e o que nós temos percebido é que as representações internas destes modelos são extremamente ricas. São representações internas que nós conseguimos mapear e encontramos mapeamento nos padrões de atividade do cérebro humano. Okay?
E, portanto, estes modelos têm, de uma forma que, enfim, não tenho agora tempo nem mecanismos para explicar, têm representações internas, não só de cada conceito e de cada palavra que entra nos textos, mas depois de coisas muito mais abstratas que não são sequer referidas nos textos com que foram treinados, como a justiça, a equidade, a democracia, o amor e muitos outros contextos abstratos. E estes conceitos são relacionados entre si de uma maneira extremamente complexa. Sabemos, por exemplo, que as representações destes conceitos em várias línguas têm mapeamentos entre si, portanto o modelo pode aprender uma coisa que foi treinada em inglês para falar em português. Aliás, se não fosse assim, um Gemini ou um ChatGPT não seriam tão competentes em português porque foram esmagados. E, portanto, esta capacidade para aprenderem em muitas línguas, em muitos espaços de conceitos e terem representações internas extremamente complexas, torna estes modelos muito poderosos. Okay? Não deixam de ser modelos probabilísticos e, portanto, temos de ter a noção, aliás, fizemos a pergunta várias vezes, eles não vão responder sempre da mesma maneira, tipicamente, e, de facto, têm esta possibilidade de inventar coisas, porque há coisas que não são verdade, mas são bem caçadas, não é? E, portanto, há coisas que são, se não é vero, é ben trovato, como dizem os italianos. Mas isso, obviamente, reduz-se à medida que são usados mais dados, mas também se reduz com uma coisa que já foi aqui referida, inclusive na sessão anterior, e que é fundamental, e que, em termos gerais, é chamada de engenharia de contexto. Portanto, o que é a engenharia de contexto? Portanto, este é o nome, digamos, aqui há uns tempos falava-se prompt engineering, mas agora context engineering é mais... A engenharia de contexto é, realmente, dar um modelo, não é? Que foi treinado em dados genéricos, vieram da internet, no caso do Amali foi treinado em dados essencialmente de fontes portuguesas, mas são dados, apesar de tudo, relativamente genéricos, provavelmente não lê os acórdãos e da legislação, etc. Não sei se consta lá ou não, mas não terá ali com certeza. Mas tem suficiente bom senso para, dado contexto, não é? Dado o artigo não sei quantos do decreto-lei não sei quantos, dado o despacho, eu agora estou a inventar, não é? Sempre que eu no direito eu vou inventar, portanto, desculpa. Não é? Dado o contexto específico, os modelos podem, usando raciocínio, usando o conhecimento geral que têm, dar respostas muito mais precisas. E o exemplo que mostraram aqui na sessão anterior é exatamente isso, portanto, na prática é a aplicação da engenharia de contexto, é também a base do AFAI, no tal produto da NeuralShift, que é dedicado à investigação legal research, e é basicamente, a meu ver, o futuro desta área. É o desenvolvimento de ferramentas específicas que estão concebidas de um ponto de vista de engenharia de contexto, para terem o contexto certo para responderem a determinadas perguntas. Okay? E, portanto, aqui, se eu vos posso deixar algum conselho útil, está bem, o ChatGPT e o Gemini, como vêm, talvez possam ser úteis em muitas coisas, e vimos aqui que provavelmente são, mas sistemas como esses, ou até menos poderosos que esses, com o contexto adequado, são muito mais poderosos. E se nós, como portugueses, como Portugal, conseguíssemos aproveitar devidamente o grande volume de dados que temos, por exemplo, na justiça, mas também na saúde e noutras áreas, e pudéssemos usar esse grande volume de dados devidamente estruturado como contexto para um modelo, então teríamos sistemas que seriam verdadeiramente úteis. Okay? Bom, depois, qual a utilização que vocês querem fazer desses sistemas, se é para fazer sumários, que por visto é uma coisa pacífica, se é para gerar decisões, que é por visto é uma coisa nada pacífica, se é para fazer justificações de decisões, que se calhar está no meio entre os dois, não sei, vocês dirão, é outra questão que eu já abordo daqui a uns minutos, se ainda tiver tempo. Mas, portanto, esta é a primeira nota. Sistemas específicos desenvolvidos com a adequada engenharia de contexto são muito mais poderosos, muito mais fiáveis, alucinam muito menos do que sistemas genéricos que viram a legislação de 150 países do mundo e, portanto, vão inevitavelmente misturar uma coisa ali e acolá. Okay? Mas penso que isso é. Pronto. A segunda grande tendência é que estes sistemas estão agora a ser treinados, e esta é uma área ainda incipiente, mas vai-se provavelmente desenvolver nos próximos anos, a ter uma capacidade de raciocínio que os primeiros sistemas não tinham. Okay? E, portanto, sistemas como o Gemini Flash, como o ChatGPT-o3, como o DeepSeek R1, são sistemas que foram treinados para ter uma capacidade de raciocínio, que vai muito para além daquela capacidade de base de responderem com base nos dados em que foram treinados.
são capazes, podemos colocar-lhes problemas novos, eu novamente não tenho aqui tempo, mas têm estados de raciocínio que se estão a desenvolver rapidamente. O raciocínio em si é uma coisa muito complexa, multidimensional, portanto não há só uma forma de raciocinar, mas não tenho grandes dúvidas que nos próximos anos a capacidade de raciocínio destes modelos e de juntar dados, juntar contexto, juntar todo o conhecimento com que foram treinados, e responder a perguntas complexas de um ponto de vista de raciocínio, quer em justiça, mas seguramente em ciência, em saúde, etc., vai evoluir muito rapidamente. Okay? Portanto, esta é a segunda tendência, são modelos. Alguns de vocês terão lido o livro Thinking Fast and Slow, onde se fala no sistema 1 e no sistema 2. O sistema 1 é o sistema que nós usamos para responder instintivamente e rapidamente, ou para reconhecer uma pessoa, ou para ouvir sem pensar muito. O sistema 2 é, se eu perguntar quanto é que é 37 vezes 43, é uma pergunta muito mais simples do que reconhecer a cara de uma pessoa, mas nenhum de vocês, ou poucos de vocês, conseguirão dizer instantaneamente, e têm de entrar no sistema 2, que é deixa lá ver, vão 3 e não sei quantos. Portanto, o sistema 2 é quando nós saímos da zona onde conseguimos responder intuitivamente e rapidamente, e temos de usar um racional explícito e muitas vezes estruturado. Okay? Aliás, quando nós respondemos com o sistema 2, geralmente conseguimos explicar o racional. Quando respondemos com o sistema 1, não sabemos. Se eu pedir a um de vocês que explique como é que reconhece a cara de um filho, nenhum de vocês consegue dizer como é que reconhece a cara de um filho. Nenhum ser humano, aliás, consegue. É uma atividade completamente intuitiva no sistema 1. Portanto, o nosso cérebro faz imensas coisas que nós não conseguimos explicar. Okay? Felizmente, a maior parte destas coisas não tem impacto na justiça, mas algumas têm. Quando a sensação que a pessoa tem, se a pessoa está a mentir ou não está a mentir, muitas vezes é difícil de quantificar, certo? A sensação intuitiva que temos, se uma pessoa é digna de confiança ou não, é difícil de quantificar. Portanto, a falta de explicabilidade dos sistemas de IA também existe nos humanos, felizmente, num grau mais controlado e mais limitado. A terceira grande tendência, e esta talvez não seja tão importante na justiça para já, por causa do conservadorismo e da natural cautela, é a questão da agência. Portanto, neste momento, todas as empresas estão a investir fortemente na questão da agência, de criar agentes. O que é um agente? Um agente é um sistema, provavelmente o motor do sistema é um LLM, mas o sistema tem a capacidade de obter nova informação, raciocinar sobre essa informação, refletir sobre essa informação e, crucialmente, agir sobre essa informação. O agir pode ser uma coisa tão simples como mandar um e-mail ou fazer uma reserva num site para uma viagem ou talvez recorrer de uma decisão, explicitamente. Não sei se pode recorrer de uma decisão online ou não, mas imaginemos que sim. Bom, a agência levanta problemas completamente diferentes ao nível dos riscos da IA, porque agora temos sistemas que não dão só recomendações a pessoas, mas podem tomar ações, por exemplo, podem gastar o vosso dinheiro, ou podem mandar mails em vosso nome, e há uma série de exemplos interessantíssimos disto. Eu ouvi um em que uma investigadora pediu ao agente que resolvesse as palavras cruzadas do New York Times. O sistema, obviamente, lá foi tentar resolver as palavras cruzadas, não tinha acesso ao New York Times, mas conseguiu fazer o reset da password, ter acesso a coisas, resolver as palavras cruzadas e mandar a solução. Ou o Paulo Dimas também sugeriu um fim de semana se conseguia fazer uma reserva na Quinta das Lágrimas em Coimbra. O sistema, através da internet, não conseguiu, mas decidiu mandar um mail à gestão da Quinta das Lágrimas, e depois o Paulo Dimas teve de intervir, dizer, não, isto era só uma experiência, de facto não quero corte nenhum. Portanto, estão a ver que agentes é outra história, não é? Portanto, agentes, vocês provavelmente direm, aqui na justiça nem pensem nisso, não é? Quer dizer, mas é claramente uma tendência da tecnologia. Portanto, tudo isto tem a ver depois com o enriquecimento destes sistemas, com memória episódica, ou seja, registro explícito de memórias e dados anteriores, mecanismos de atenção, etc. Foi aqui muito referida a questão da opacidade dos modelos, não é? Eu aqui não vou referir muito, exceto para dizer, como eu disse, os seres humanos também são opacos, não é? Felizmente, muitas vezes nós partimos do princípio que as pessoas estão a dizer a verdade, mas realmente coisa mais opaca que o cérebro humano não há, não é? Agora, o que nós temos é a capacidade de explicitar raciocínios, explicitar decisões, explicitar racionais, que estes sistemas ainda não têm, mas estão a desenvolver rapidamente. Okay? Portanto, estes sistemas terão, a meu ver, dentro de poucos anos, a capacidade de explicitar o racional que seguiram para chegar a uma decisão, mais ou menos da mesma maneira que um ser humano terá, e continuarão a ser opacos, da mesma maneira que os seres humanos também são opacos, não é? Menos que, aliás, são mais opacos, que é muito mais fácil fazer
o tracing do racional de um sistema e dos estados internos de um sistema destes, que é explícito, podemos aceder, do que num ser humano que, pelo menos no previsível futuro, não podemos. Bom, posto tudo isto, quais são as consequências tecnológicas e sociais disto? Deixa eu ver se eu não me estico muito. Bom, a primeira é que eu acho que nós devemos trabalhar numa base de que vai haver uma evolução sistemática e positiva do potencial dos sistemas de IA. Okay? Em muitos casos, tanto os sistemas de IA gerais, como Gemini, ChatGPT, Claude, etc., mas especialmente dos sistemas específicos, né? Que estão a ser criados e vão demorar algum tempo a ser criados, mas devemos planear uma sociedade onde daqui a umas décadas vamos ter sistemas que são essencialmente equivalentes na maior parte das funções, e depois as décadas é uma discussão em aberto, ok, já lá vamos. Há capacidade dos seres humanos em muitas funções, seja como um médico a fazer diagnóstico, seja como um jornalista a escrever textos, seja, peço desculpa, um jurista ou um juiz a exercer as suas funções. E, portanto, é interessante pensar como é que vai ser uma sociedade onde, tecnologicamente, isto vai ser uma realidade. Okay? Agora vocês podem dizer, mas a gente não quer ir para aí. Não é? Nunca queremos sistemas destes, ouvimos aqui, a emitir decisões, a tomar decisões finais, quando muito a recomendar. Tudo bem de acordo, mas isso não impede que os sistemas tenham essa capacidade. Nós, como sociedade, podemos dizer não queremos ir por aí. Mas já tenho poucas dúvidas que a poucas décadas vamos ter sistemas com essa capacidade. Okay? E, portanto, temos de pensar quais são as consequências disso para uma sociedade. Já agora, algumas das coisas que eu estou a dizer aqui não são inteiramente pacíficas, e, portanto, se houvesse aqui outros colegas, mas eu também já dou um minuto de voz às pessoas que não concordam comigo. Eu falo meio hora e depois dou um minuto. Bom, 3 notas relevantes. Um artigo que saiu recentemente, Canaries in the Coal Mine, dos investidores de Stanford, onde é a primeira evidência razoavelmente sólida de que estão a existir alterações nos padrões de contratação de profissionais ao nível de entrada nas profissões mais afetadas, nomeadamente programadores, mas também noutras áreas. Okay? Portanto, uma das questões que se colocou, e há um artigo, há um estudo do MIT que mostra que o impacto em termos de produtividade nas empresas é ainda muito limitado por força das tecnologias de IA, que é uma coisa um bocadinho paradoxal, porque uma das coisas que eles dizem é 80% das organizações têm explorado a ideia de inteligência artificial e 40% dizem que já implementaram, mas estas ferramentas melhoram, eu estou aqui a traduzir em tempo real, melhoram a produtividade individual, mas não a bottom line, não os resultados. Isto é estranho, não é? Como é que se melhora a produtividade individual dos trabalhadores, mas não se melhora o resultado das empresas? Isto é um estudo muito recente do MIT, portanto vai um bocadinho contra o hype, talvez isto daí, afinal, não... O Canaries in the Coal Mine mostra mais ou menos o oposto. Okay? Como é que nós juntamos estas duas coisas? Há um outro artigo, também é muito recente, AI as Normal Technology. Eu não concordo com a maior parte do artigo, mas a primeira parte do artigo é interessante. E basicamente o que eles concluem é, uma coisa é a velocidade a que avança a tecnologia, outra coisa é a velocidade a que as organizações conseguem adotar a tecnologia e mudar os processos. E estas duas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Não é? Os WizKids de Silicon Valley, e do Técnico, e de Londres, e do Minho, etc., podem fazer algumas coisas muito interessantes, mas depois as instituições precisam de tempo para mudar. Os processos têm de ser mudados. Aliás, se os processos não estiverem bem estruturados, não é? O que é a generalidade dos processos em Portugal, sejamos justos, é muito mais difícil. Não é? E, portanto, é perfeitamente provável, e eu acho isto muito razoável, que vamos demorar décadas até ter os benefícios significativos das tecnologias de inteligência artificial, tal como demorámos muitas décadas, de facto, quase um século, a ter os benefícios das primeiras tecnologias da primeira revolução industrial. Na altura pensou-se que o ideal era pôr um grande motor no centro de uma fábrica, depois descobriram que afinal era melhor meter motores para distribuir para as fábricas, etc. Uma história muito interessante. E portanto estas duas coisas não são opostas uma à outra. Quer dizer, o facto de eu dizer que a inteligência artificial tem um enorme potencial de revolucionar a maneira como trabalhamos, não está em oposição ao facto que ainda não se vê muito. Okay? Porque provavelmente isto vai ser adotado. Portanto, e estas são as boas notícias, não é? Portanto, todos nós vamos ter tempo mais ou menos de seguir as nossas carreiras durante mais umas dezenas de anos antes disto ser completamente disrompido e temos de... apesar disso,
apesar disso, há uma grande divergência entre os investigadores sobre o potencial real e também os riscos destas tecnologias. Eu estive agora no AI Summit, agora em fevereiro, no AI Summit em Paris, onde as maiores luminárias da área, o Winton, o Russell, o Khan, o Jordan, defenderam posições diametralmente opostas sobre a abordagem que devíamos ter à utilização da inteligência artificial. Por exemplo, o Winton e o Stuart Russell defenderam, estamos à beira de riscos muito significativos de disrupção completa da sociedade por tecnologias destas, especialmente quando entramos nestas coisas dos agentic AI, onde os agentes podem tomar opções e não sei o quê. E pessoas como o Ian LeCun e o Michael Jordan disseram, vocês estão a sonhar, isso é um sonho, é uma coisa imaginada, não há riscos nenhuns, e o que nós devemos fazer é o esforço para adotar as tecnologias o mais rapidamente possível. Portanto, entre os especialistas de inteligência artificial, há opiniões completamente divergentes neste espectro, de quais são os riscos reais, e que já agora no lado direito, no lado mais radical do espectro, incluem de facto riscos para a humanidade da inteligência artificial com fins que se desenvolva com objetivos não alinhados com os nossos, de vir a criar riscos reais para a nossa sociedade. Portanto, é interessante que entre os especialistas há estas divergências, não é? Bom, qual maneira consequências sociais um bocadinho a mais curto prazo, e vou terminar com isto. Portanto, a primeira parece-me que uma substituição provavelmente progressiva e razoavelmente lenta de muitas funções por sistemas de inteligência artificial parece inevitável. E, portanto, nós como sociedade devíamos preparar-nos para isso. Uma consequência menos óbvia, mas, a meu ver, mais preocupante, porque eu também dou aulas e tenho alunos, é que muitas destas coisas arriscam criar uma espécie de atrofia cognitiva à medida que nós descarregarmos mais em sistemas destes para fazer o que quer que seja. Quer dizer, neste momento, isto deve ser um segredo, mas também não é um segredo bem guardado, nós pedimos relatórios sobre o desempenho de professores, temos um processo montado, pedimos relatórios a professores estrangeiros sobre o sucesso dos nossos professores, para tomarmos decisões sobre provimento, não chamo provimento, sobre nomeação definitiva, etc. Penso que estão aqui pessoas de outras faculdades que fazem o mesmo. Eu tenho a certeza absoluta, aliás, tenho mais do que a certeza absoluta, tenho a evidência, a esmagadora maioria daqueles relatórios são feitos por um sistema de IA. Portanto, aquilo entra ao currículo, sai o relatório, aquilo é bem feitinho, aquilo vem bem feitinho. Os alunos dependem quase completamente, pelo menos os do técnico, quase completamente destes sistemas para fazer tudo o que é relatórios, código, etc, etc. Okay? Todo o establishment científico está neste momento completamente em pânico, porque o sistema de peer review está completamente quebrado por duas razões. Primeiro, porque não há reviewers com tempo para ler as coisas com cuidado, e portanto este problema já existia antes da IA. Mas agora este problema é resolvido pela IA, portanto o que o pessoal faz é mandar aquilo para o ChatGPT, o gajo faz o review, dá-se ali um toque. Alguns dão um toque ao outro, outros nem por isso, outros mandam mesmo com aquela frase e no fim, se quiser que eu faça isto de outra maneira, digo. Nota-se muito, não é? Já foram publicados artigos com instruções no coisa. Okay. Portanto, há uma série de áreas que neste momento estão a ser profundamente disrompidas por isto. Áreas que exigiam envolvimento. Agora, eu na justiça, lamentavelmente, não sei, não é? Quer dizer, não tenho dados sobre alguns casos, que todos vocês também souberam, vieram nos jornais, mas eu estou convencido que a frequência destas questões é mais generalizada do que tem vindo a público. Estou convencido, mas só estou convencido, porque mesmo a público já vieram umas quantas, não é? Prontos. A solução proposta pelo AI Act e também pelo bom senso é o Human in the Loop. Podem usar isto como auxiliares para fazer sumários, não sei o quê, mas no fim tem de haver um humano que faz o check-out daquilo e diz, sim senhor. Eu conceptualmente concordo com a história do Human in the Loop. Agora, se o Human in the Loop não fizer nada, também não ajuda muito, não é? Quer dizer, se a pessoa, na prática, se o médico aceita cegamente a proposta de diagnóstico que vem num sistema, se um juiz aceita cegamente a proposta e a justificação da decisão, não ajuda muito. E, portanto, eu acho que o Human in the Loop é uma boa ideia, mas também não tenho muita certeza se é uma solução particularmente eficaz para este problema, se é que isto é um problema. De um ponto de vista mais profundo e mais global, eu acho que o que estas tecnologias todas vão causar é um problema ainda maior de concentração de valor económico, à medida que mais e mais empresas e mais organizações dependem de cada vez menos pessoas para fazer o mesmo trabalho.
Okay? E, portanto, um problema da redistribuição do valor económico já é um problema muito significativo, a meu ver, em países como os Estados Unidos, na América do Sul, etc., etc., vai se tornar ainda mais forte à medida que é possível, que neste momento fala-se nos primeiros unicórnios sem empregados. O unicórnio é uma empresa com uma valorização de mais de $1.000 milhões. Não é? Portanto, neste momento a possibilidade é real de criar, uma pessoa criar um unicórnio que não tem empregados. Não precisa ter os agentes para... arranjam os clientes e criam os produtos e fazem os postos e fazem isso tudo. Isto aqui, eu acho que não está, as sociedades não estão a prestar suficiente atenção a isto. Acho que, como enfim, a política é o que é, não é? Obviamente discutimos as coisas da manhã e as coisas populares. Acho que mecanismos de redistribuição, seja o tax the robots, seja o Universal Basic Income, deviam ser coisas que há poucos países que têm feito alguns pilotos disto. Pronto. E vou terminar com o que é talvez a questão mais complexa, mas felizmente ainda no futuro, que é até que ponto é que estes sistemas se podem desenvolver de maneira a que levantar questões genuínas, não as que existem agora porque não são genuínas, levantar questões genuínas da natureza legal destes sistemas, e nomeadamente dos direitos e responsabilidades destes sistemas. Não é? Portanto, até agora penso que é perfeitamente claro, embora tenha havido um documento em 2016, 2017 no Parlamento Europeu que levantava esta questão, mas depois foi completamente abandonado e, portanto, o IAEC não tem nenhuma referência a esta questão. Portanto, os direitos e responsabilidades são das empresas e dos utilizadores e dos agentes, etc. Há um artigo interessante que saiu na Science há menos de uma semana ou duas, que é Illusions of AI Consciousness. É um artigo que tem como um dos autores o Yoshua Bengio, que foi um dos vencedores do Turing Award. É difícil saber se eles ganharam o Turing Award ou o Prémio Nobel, porque isto agora é um bocadinho de confusão nestas coisas, mas foi um dos vencedores do Turing Award, onde ele basicamente argumenta, e eu parece-me que o argumento é muito difícil de rebater, independentemente destes sistemas virem ou não ter alguma coisa parecida com a consciência, com a self-awareness, vai haver muitas pessoas que vão reconhecer essa propriedade nos sistemas. Okay? Vai haver milhões, aliás, já há milhões de pessoas que conhecem essa propriedade nos sistemas. Há milhões de pessoas que namoram com estes, há plataformas especiais para isto, há miúdos que se suicidam por causa destas coisas, portanto, já há milhões de pessoas, mas à medida que estes sistemas com agências se tornarem mais autónomos, vai haver um reconhecimento implícito ou explícito de alguma autonomia, eu vou-lhe chamar consciência, que é uma palavra muito, muito carregada e que tem muitas dimensões e tal. Independentemente de nós percebemos ou não se eles são conscientes ou não. Okay? Mas como o Alan Turing escreveu em 1950, é relativamente irrelevante se os sistemas são realmente conscientes ou não, desde que as pessoas que os utilizam os vejam como conscientes. Não é? O Turing escreveu, não há maneira de saber e, portanto, se ele se comporta como uma coisa consciente, nós vamos dizer que é. Vocês dizem, está a levantar uma questão que nenhum investigador, e se calhar ali o Paulo está-se a torcer, está o Arlindo com aquelas maluquices. Mas a verdade é que isto não depende muito se nós vamos ou não ter a capacidade de criar sistemas. Nós não sabemos como é que se criam sistemas conscientes, não conhecemos, há várias dimensões desta questão da consciência, do self-awareness, há a consciência fenomenal, a consciência, etc. Não sabemos. Mas a verdade é que os sistemas, à medida que ficam cada vez mais complexos, vão dar cada vez mais esta sensação. Okay? E, portanto, nós vamos ter de lidar com uma sociedade onde a maior parte das pessoas percebe algum tipo de consciência nestes sistemas. E, portanto, o problema da eventual atribuição de responsabilidades e direitos a sistemas deste tipo, que agora é completamente teórico e completamente abstrato, pode não ser para sempre completamente teórico e completamente abstrato, a menos que a sociedade dê passos e tome decisões nesse aspecto de restringir determinadas funcionalidades destes sistemas, que é uma coisa que podemos fazer. Não é? O IAEC não fez isso, mas nós podemos fazer. É duvidoso que todas as nações do mundo unidas façam exatamente a mesma abordagem, mas é uma questão interessante. Portanto, deixava-vos com estas, desculpem, são um bocadinho especulativas em alguns aspectos, mas deixava-vos com estes pensamentos e assim terminamos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Fazer uma provocação a alguém que é, estás a partir do suposto que se calhar que também a espécie humana não evolui esse. Nós evoluímos, se calhar,
Nós evoluímos, à universidade temos evoluído nos últimos 6 milhões de anos, que não é muito rápido, não é? Boa tarde a todos. Peço por agradecer o convite para estar nesta sessão de conclusões finais. Agradecer ao Centro de Inovação Jurídica e ao Conselho Superior da Magistratura. Obrigado. Eu vou nestas conclusões finais, até porque já estamos em hora adiantada e é um sábado, mas eu dividi aqui as minhas conclusões finais em duas partes. A primeira parte vou falar em alguns pontos que eu consegui reter e que me pareceram, de um modo geral, consensuais da utilização e das vantagens da utilização das ferramentas de inteligência artificial. Eu confesso que também eu sou professor, mas não sou jurista, mas assistia a todas as sessões desde o primeiro minuto e consegui recolher alguns pontos comuns nas várias sessões. Em termos de vantagens das ferramentas de inteligência artificial, consegui perceber que, de modo geral, era unânime que no procedimento processual e nas várias etapas a utilização dessas ferramentas podem ser úteis, desde logo no tratamento da informação inicial, uma vez que muitos processos têm um grande volume de dados e esse tratamento, utilizando ferramentas de IA, podem ajudar a descobrir, por exemplo, padrões ou jurisprudência, o que pode levar à celeridade dos processos. Também foi aqui referido que poderá ajudar na fundamentação jurídica e proporcionar uma facilidade de acesso à justiça dos cidadãos. Também no tratamento de tarefas repetitivas pode ser também um âmbito onde ferramentas de inteligência artificial me pareceram que podem ser úteis. Contudo, também foram aqui, ao longo das sessões, referidas várias preocupações. Desde logo, se calhar a que mais foi referida é a aplicação do regulamento de inteligência artificial e a sua auditoria e fiscalização. Pareceu-me que nas várias sessões isto preocupa os juristas. Outra preocupação tem a ver também com, que também foi referida mais uma vez, o direito à explicabilidade. A pessoa perceber o resultado da ferramenta de IA, compreender como é que se chegou lá. Aqui, esta é a minha opinião pessoal, se essa ferramenta for baseada em redes neurais e elas são baseadas em modelos matemáticos, não será muito simples quem não é da área perceber como é que funciona. Mas provavelmente também poderá haver outras ferramentas que possam ajudar a perceber essas ferramentas. Isso também foi aqui falado. Foi falado também preocupações em relação à proteção dos dados e também ao tratamento dos dados, no sentido que se os dados forem parar a mãos erradas, vão produzir algo que não é positivo para a humanidade, não é? Também houve essa preocupação dos dados e da proteção dos dados. De uma maneira geral, estas, eu não vou alongar mais, estas pareceram-me as ideias comuns nas várias sessões. Agora, na segunda parte, eu gostava também de fazer aqui algumas reflexões em relação ao impacto da IA, de uma forma geral. Eu diria que a IA já chegou e vai continuar, ou seja, já não tem ponto de retorno. Nós vamos viver com a IA e nós vamos ter que nos adaptar nos vários setores da atividade, quer seja nos tribunais, quer seja na educação, na saúde. Nós, por exemplo, professores, já temos que modificar a nossa forma de lecionar. Já não pode ser no modelo clássico, que é chegar à aula, debilitar a matéria, expor a matéria e esperar que os alunos se mantenham motivados. Quando, por exemplo, na área da programação, onde eu atuo, o que eu for explicar, eles facilmente, com o ChatGPT, conseguem chegar lá.
e se calhar não vão ouvir o que eu estou a dizer. Então temos que encontrar mecanismos também de mudar a nossa maneira de lecionar. Temos que encontrar. E já se também trabalha nessa área. Outra forma que também para nós é também um desafio para os professores é a forma como vamos avaliar os alunos. Sobretudo unidades curriculares que envolvam trabalhos práticos. Se nós, e então na área da programação é um colosso, se nós pedirmos aos alunos que façam aquele trabalho fora das aulas, eles vão usar as ferramentas de IA que tiverem disponíveis. E então, se calhar, aqui nós não vamos ter a possibilidade só de pegar no trabalho que ele nos produziu e avaliá-lo como sendo o todo. Se calhar vamos ter que ter outra atitude, que é tentar saber o que é que o aluno, com aquele trabalho, compreendeu, o que é que ele percebeu daquele trabalho, e não o trabalho em si. E isso, se ele conseguir explicar, e provavelmente a única maneira de conseguir explicar será por uma prova oral ou escrita, sem recurso à IA, conseguimos ver o que é que ele conseguiu perceber daquilo que está a entregar, porque pode entregar um produto muito bom e não saber nada do que está lá. Eu acho que isso não é conhecimento. Aliás, outra achega que eu gostava de dar é que nós temos que ter sempre espírito crítico quando recebemos algum resultado das ferramentas de IA. E para ter espírito crítico precisamos ter background, precisamos ter conhecimento. Portanto, e para ter conhecimento precisamos estudar. Isto, eu costumo dizer isto aos alunos, então nós temos sempre que estudar. Não podemos aceitar nada que nos seja imposto pela ferramenta de IA e não termos um espírito crítico de duvidar daquilo que nos estamos a receber. Eu já não me ia alongar mais, gostava só também de que podemos entender a IA em 4 dimensões diferentes. Aprender com a IA, aprender com a inteligência artificial, usar a inteligência artificial para aprender a aprender, aprender sobre a inteligência artificial e, por último, preparar-nos para a inteligência artificial. São 4 dimensões que estão todas à volta da inteligência artificial, mas com formas diferentes de haver. Portanto, eu não queria alongar mais, porque o pessoal já começa a olhar para mim e a dizer, não te calas, e eu normalmente sou bem mandado. E não me alongo mais, mas foi um gosto estar aqui e partilhar estas palavras convosco.